Obrigado, irmão. Sérgio. Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, o divino e meigo Rabi da Galileia, nos envolvendo a todos em seu abraço amoroso, permita-nos sentir, na tarde de hoje, nos dias que se seguirão, os ventos do perdão soprando em nosso íntimo. Que pensamos acerca do que seja justiça? Este pode ser o pilar inicial da nossa conversa da tarde. Qual conceito trazemos em nossos corações do que seja justiça? O que nós entendemos verdadeiramente quando pensamos em fazer justiça, em sermos justos, em caminharmos com a justiça. Outra indagação que talvez seja importante para nossa conversa dessa tarde é o que é Deus. Como concebemos a divindade e, sobretudo, que relação estabelecemos com o divino? Como nos relacionamos com Deus? Como nos relacionamos com Deus? Trazemos ainda nos arquivos da nossa alma aquela imagem de um Deus humano, de um Deus feito, como Hegel diria, à imagem e semelhança do homem, com as características, qualidades e também defeitos humanos. Um Deus que se ira e que, sendo dos exércitos, é um Deus combativo, vingativo, punitivo. Como concebemos a divindade? No silêncio das nossas almas, quando em prece, qual a imagem que surge na nossa tela mental quando pensamos em Deus? O que essa imagem gera em nosso íntimo? O que nós sentimos diante da imagem que trazemos acerca da divindade? Quando pensamos em Deus, sentimos acolhimento, amorosidade, misericórdia, compaixão, todos estes atributos que a doutrina espírita nos apresenta como sendo da divindade, ou sentimos medo, vergonha, temor, receio, ansiedade? Tememos a Deus? Temos medo de Deus? Temos vergonha, nos envergonhamos de quem somos diante de Deus? Quando olhamos para dentro, o que surge aqui em nossos corações diante da imagem do divino? As respostas, elas nos levarão ao encontro do conceito que trazemos acerca do que seja justiça. Porque se ainda pensamos em Deus como uma espécie de juiz ditatorial, nessa imagem arquetípica de um pai severo, e que por vezes aparece no silêncio das nossas almas, falando conosco, sobretudo quando erramos, quando caímos. Quando olhando para dentro, identificamos a distância que ainda existe entre a nossa conduta e a conduta do homem de bem que foi lida aqui no início. O que sentimos quando percebemos essa distância? Diante das nossas imperfeições, quais são as emoções que aparecem no nosso íntimo? Nos envergonhamos? Temos medo de uma possível punição, de um cerceamento, de uma coerção, do olhar de Deus, da mão pesada de Deus,
que sentimos. Tudo isso tem como ponto central a nossa concepção do que seja a divindade. Por isso é fundamental avançarmos nas nossas reflexões acerca do divino, a fim de transcendermos aquela imagem limitada do Deus do Antigo Testamento que nos fora apresentado como esse Deus carrasco e ditador, que aqui já deixo a primeira notícia da tarde, existe ainda. No nosso inconsciente ainda trazemos como uma espécie de herança maldita das muitas experiências fracassadas na relação com a divindade ao longo da nossa história evolutiva, ainda trazemos nos refolhos da nossa alma algumas imagens fixas acerca desse Deus ditatorial. E precisamos, com o fim de atingirmos o objetivo que aqui fizemos menção, de avançarmos no processo de amadurecimento da nossa relação com o sagrado, precisamos identificar em quais contextos esse ditador aparece. Em quais situações esse carrasco, quase que com uma espécie de chicote na mão, fala conosco. Esse Pai severo venha nos punir. Porque assim a nossa mente se comporta. Não porque é Deus falando conosco, mas porque ao longo da nossa jornada evolutiva, os nossos fracassos fixaram-se nos nossos inconscientes como essas imagens malsãs, que hoje, por vezes, ainda invadem a nossa existência e nos guiam, nos conduzem, criando no nosso íntimo uma concepção de justiça extremamente equivocada, distanciada da justiça, que é a lei divina, que o Espiritismo nos revela, sobretudo quando descortina através da vida de Jesus, lei de justiça, amor e caridade, nos muitos exemplos e lições dadas pelo Mestre, que essa justiça de Deus opera de modo diverso da concepção de justiça que trazemos ainda, em função dessa imagem arquetípica e antiga, que ainda habita em nosso íntimo. Um primeiro ponto, então, é tomarmos consciência. Irmos nos aproximando desse ditador. Khalil Gibran Khalil dissera certa feita, que Jesus mandando, ou enviando, ou convidando-nos, melhor dizendo, amai os vossos inimigos, fazia um convite muito mais profundo do que aquele que muitas vezes, na nossa interpretação superficial, nós estagnamos ali. Nos paralisamos ali. Diz Khalil Gibran, o Mestre Divino convidou-me a amar o inimigo. Eu o ouvi, eu o entendi e aprendi a amar a mim mesmo. Porque grande desafio desponta em nossas existências sempre que nos voltamos para o nosso íntimo e encontramos lá ainda essas imagens que por vezes tentamos lutar contra, tentamos ainda, percebamos o padrão de comportamento que está no nosso íntimo associado à imagem de justiça. Na nossa relação com nós mesmos, nas nossas relações, ou melhor, na nossa relação com as nossas imperfeições, muitas vezes adquirimos ou abraçamos uma postura combativa, mas não aquele bom combate que o apóstolo dos gentios nos convidara, um combate com violência, um combate diverso ao combate do Evangelho, um combate onde nós incorporamos agora essas características do ditador e nos convertemos nesse tirano interno, acreditando que, por meio da violência, transcenderíamos, avançaríamos, quando não é essa a revelação que Jesus nos traz. Nesse percurso é muito comum munirmos-nos de pedras, de armas, contra nós mesmos.
E o processo de autolibertação, ele passa exatamente por tomarmos consciência e nos aproximarmos dessas imagens, nos relacionando com elas de uma maneira diversa a este que é o nosso padrão automático. Se o padrão automático pressupõe ou propõe violência, truculência, a quebra desse padrão significa gentileza e compassividade. Por isso Jesus toma, naquela belíssima parábola que nos conta, por imagem do justo, do homem de bem, um samaritano, que move-se por compaixão. Movimenta-se na vida, na existência, a partir deste sentimento, que os Espíritos nos dirão em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto A Piedade, assinado pelo Espírito Miguel ou Michel, a depender da tradução. É o sentimento que mais vos aproxima dos anjos. O melancólico celeste, sublime precursor da caridade. Compaixão. Compaixão. Ah, quando entendereis que misericórdia quer, e não holocaustos. É Jesus citando Oséias. Ah, quando entendereis que misericórdia quer, e não holocaustos. Daí essa jornada ser para nós também extremamente desafiadora. Porque imaginemos esse ditador interno. E agora imaginemos nós diante desse ditador interno. Esse mesmo carrasco de nós mesmos que aparece em nosso íntimo censurando-nos, que faz com que temamos a Deus, porque o concebemos como um ditador, que amedronta, que envergonha, que censura. Imaginemos esse crítico severo que nos visita, falando dos nossos erros, dos nossos fracassos. E agora imaginemo-nos diante dele, tratando-o com gentileza, com compaixão. Eis o convite de Jesus. Eis o grande e bom combate a que nos convida Paulo, de irmos ao encontro deste inimigo interno e com ele estabelecermos uma relação de amor como proposta de solução para ele mesmo, como proposta de educação para este inimigo. Oferecermos gentileza quando essa voz interna aparece criticando-nos de maneira severa. Como muitas vezes fazemos de forma silenciosa, não nos damos conta, experimentamos uma sensação onde acreditamos seremos visitados por algum evento ruim, algum evento difícil, quando imaginamos que encontraremos pedra no caminho, quando recebendo alguma bênção não acreditamos que somos merecedores, que somos dignos da alegria, da felicidade e da plenitude que ali experimentamos. Neste padrão comportamental que evidencia que há, num nível mais baixo, numa camada mais profunda de nossa alma, culpa. E na presença dessa culpa identificamos a esse ditador, que acredita que por meio da condenação seremos redimidos, porque ainda opera segundo uma justiça que é baseada no princípio da vingança, não da reparação. Por isso a nossa conversa inicial. Como concebemos Deus? Porque a partir da imagem do Deus oferecida-nos pelo Espiritismo e tão bem exemplificada por Jesus na condição daquele que nos revelara o pensamento divino de maneira incomparável, dizendo ele ser Deus um paizinho amoroso, nós não encontraremos essa concepção de justiça. Justiça com Jesus é diversa dessa.
E daí então o nosso desafio. Tomarmos consciência, esse é um primeiro movimento. E tomando consciência desse ditador, passarmos a fazer algo que nos exigirá uma coragem tremenda. Uma humildade igualmente grandiosa, que é não acreditarmos nesse ditador. É percebermos que muitos desses pensamentos que nos surgem no nosso íntimo, destes sentimentos, não precisam da nossa credibilidade. Eles não são verdade. Não são verdadeiros. É aprendermos a desconfiarmos de nós mesmos. É aprendermos a gentilmente não comprar como verdade isso que esse ditador interno nos vende. Porque daí, vejamos, agora sim começamos a nossa conversa da tarde sobre perdão. Quando esse ditador nos surge, diante de uma experiência com o outro que nos magoou, que nos machucou, que agiu de maneira violenta para conosco. E esse ditador, tal como faz com nós mesmos, porque esse padrão ele é primeiro dirigido, autodirigido, dirigido na nossa relação para conosco mesmo, dirigido, portanto, para dentro, nós reproduzimos o mesmo padrão com os demais. E se lançamos pedra contra nós mesmos, o que faremos contra os outros? Quando alguém, então, erra, falha, descumpre um combinado, magoa-nos, o que nós fazemos? Eu quero justiça. E ser justo é vingança, punição. É o ditador falando. Esse ditador interno que quer imperar em nosso íntimo. Que acredita que é soberano, que não pode ser questionado, que o que ele fala está falado. É esse ditador que surge a dizer-nos: eu já perdoei, eu não tenho nada contra o fulano, não, mas Deus fará justiça. Deus fará justiça. Qual a imagem de Deus que trazemos em nosso íntimo? Porque, no fundo, o que há nessas nossas falas? Muitas vezes espontâneas. Desejo de vingança. Porque a nossa noção de justiça ainda está amparada em vingança, em punição. Porque a imagem que trazemos de Deus é desse Deus ditatorial. Agora vamos a Jesus. Parábola conhecida certamente de todos nós. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo pede-lhe: dê a sua parte da herança. Isso, sabemos, essa é uma informação muito difundida, mas por vezes perdida de todos nós. Na tradição judaica, um filho ele só pode receber a sua herança quando o pai morre. De modo que o filho voltasse para o seu pai em vida e pedir a sua parte na herança era uma ofensa digna de morte. Eu vou repetir. Segundo a lei judaica, um filho desejar a morte do pai implicava em morte do filho, para o filho. Esse filho ele deveria ser levado à comunidade, ser entregue aos juízes e ser apedrejado. Era um crime da mais alta severidade. Quando esse filho mais novo volta-se para o pai e pede a ele a herança, ele está dizendo: pai, a tua vida não me importa, eu desejo a tua morte. É um escândalo se Jesus contou essa parábola para judeus, ele escandalizou os judeus de sua época. Porque era inconcebível, inadmissível, conforme a noção de justiça da época, que o pai desse herança para o filho que assim se posicionasse, que assim se comportasse. Calculemos o quão escandaloso é o retorno do filho depois.
Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho, mas aceita-me, suplico, como um de seus servos. E Rubem Alves, com a primazia de um poeta, parafraseando o texto evangélico, traduz o pensamento de Jesus de maneira muito bela para nós. Porque ele irá dizer-nos, neste instante, muito provavelmente, esse pai, poderíamos pensar, vira-se para esse filho e diz: Filho, eu não contabilizo créditos, eu não contabilizo débitos, tu és o meu filho, eu o amo. Eu o amo. Põe-lhe um anel em seu dedo, cobre-lhe com uma capa, dá-lhe, então, na simbologia judaica, uma identidade. Recordemos José do Egito e inúmeras outras passagens onde nós temos o anel e a capa exatamente como este símbolo, o símbolo da identidade e da dignidade. E assim, o pai está, neste gesto, simbolizando que ele restituiu àquele filho a condição de filho. Deu-lhe uma parte na herança e perdoou-lhe não apenas o pedido da herança, mas também o erro de ter dispensado a herança. Porque há amor. Esquecemos da figura do filho mais velho. O texto evangélico nos diz que, tal como o primeiro, ele também recebeu a sua parte na herança. E muitas vezes nos identificamos com esse filho, que acreditamos ser os bons. Somos os bons filhos. Quando servindo de maneira silenciosa, trazemos em nosso íntimo a mesma repugnância, o mesmo repúdio, o mesmo desrespeito ao divino. Porque essa é a postura dele. Ele, tal como o filho mais novo, também desrespeita ao pai. Ele, tal como o filho mais novo, ao aceitar a herança, ele está dizendo exatamente o mesmo que o filho mais novo. Pai, a tua vida nada vale para mim. Tua vida não tem valor para mim. E ele permanece ali junto ao pai, servindo ao pai, não por amor, porque este era o seu estado interior de desrespeito e desconsideração pelo pai. Não permanece ali por fidelidade, mas por interesse pessoal. E eis a grande e triste notícia. Uma justiça pautada na vingança é uma justiça baseada no interesse pessoal. Na importância muito grande que nós damos a nós mesmos. Onde nos acreditamos ou nos consideramos reis, que não podem ser contrariados, que não podem ser feridos, cujo o mundo deve dobrar-se para servir-nos aos nossos caprichos, às nossas preferências, às nossas vontades, às ideias e ideologias que trazemos como sendo absolutas, certas, temos sempre a razão, sempre a verdade está conosco. E o mundo deveria então curvar-se diante de nós. Importância exacerbada que damos a nós mesmos. E que autoriza, patrocina a violência que infligimos contra nós mesmos. Por mais paradoxal que seja. Estabelecemos uma relação muitas vezes de ódio, de autodesamor com nós mesmos. Estabelecemos uma relação de desrespeito, de violência com nós mesmos. E por extensão levamos a cabo, adiante, para as demais relações. Pai, este teu filho, eu que aqui sempre estive, servi-te, permaneci fiel a ti, nunca recebi de ti um novelho cevado para celebrar com os meus amigos. Este teu filho, porém, que pôs tudo a perder, foi para o mundo e gastou
das piores maneiras possíveis, volta para casa e tu faz um banquete para receber. Interesse pessoal, desejo de vingança. O que esse filho, na concepção de justiça dele, o outro filho deveria ter recebido? Punição, censura, coerção. E o que Jesus nos revela através da postura do pai? Esse pai que abraça e que novamente para o mesmo filho deveria dizer: filho, eu não contabilizo créditos, eu não contabilizo débitos, tu és o meu filho, eu o amo. Entre e ceie conosco, celebre conosco, porque essa festa é para todos nós. Teu irmão estava perdido e esta casa agora encontra salvação porque ele voltou. A justiça divina é uma justiça reparativa, educativa. Ela não é leniente, é verdade, ela não é negligente de fato com os erros que cometemos. No entanto, ela propõe como solução a nossa autoeducação e a reparação do mal que fizemos. E nesse caminho não há outra possibilidade que não seja através da via do amor. O paizinho da parábola é um pai escandaloso. E é ele que Jesus escolhe para simbolizar o divino para nós, nos apresentando um divino que nos propõe uma concepção de justiça difícil para o nosso ego, difícil para esse ditador interno que ainda grita em nosso íntimo, e com o qual, ou para com o qual, nós deveremos ter a mesma postura desse paizinho da parábola. Porque assim vamos mudando, vamos transitando entre um Deus ditador e um Deus pai. Um Deus, para mais nos aproximarmos da expressão de Jesus, um Deus paizinho. Abba, que conforme nos revelam os estudiosos, como, por exemplo, o doutor Rodrigo Silva, essa palavra, ela era muitas vezes a sonoridade, ou ela era muitas vezes carregada da sonoridade de uma voz de uma criança. A postura da criança, ela é muito pedagógica, ela é muito didática para todos nós, na necessidade de mudarmos a relação com o divino que trazemos. A criança é aquele que percebe-se necessitado de Deus, carente do divino. É aquele que sabe dobrar-se, sabe curvar-se, ao invés de se erguer como tirano. A criança é aquele que se percebe vulnerável, pequeno, carente de cuidado. E essa nossa postura para com Deus, porque nessa postura da criança tem algo numa camada mais profunda que é extremamente virtuoso e por isso é para nós um desafio. Porque nos colocarmos nesse lugar pressupõe uma confiança em Deus inabalável. Uma confiança no Criador grandiosa. E nós ainda, assim, estou falando nós para não ficar sozinho, né? Mas na maioria das vezes nós ainda não temos essa confiança. Nós não conseguimos nos entregar ao divino sem reservas, sem temor, sem vergonha, porque, de novo, qual a imagem de Deus que ainda grita no nosso íntimo? E a criança com o pai, ela tem confiança, ela se entrega, ela dorme nos braços do pai. Está ali completamente entregue. Porque esse Deus que é pai é também mãe. Cuida, tem carinho. E esse que se entrega aos seus braços e adormece nos seus braços, ele confia de tal maneira que, mesmo sabendo inconsciente e vulnerável ao outro fazer o que bem entender, ele confia. Confia que não receberá algo diferente do amor, que não receberá outra coisa que não seja amor. E por isso confia. Paizinho, Abba,
Aquela mulher, ela trazia naquela ocasião, muito provavelmente, os cabelos desgrenhados. Seu corpo havia sentido as marcas de mãos pesadas, de mãos masculinas, de mãos de homens, que a arrastaram através da cidade, muito provavelmente empurrando-a, puxando-a pelo cabelo, segurando de maneira agressiva, violenta, o seu corpo, e lançaram-na aos pés de um rabino, um líder religioso. A lei, diz uma voz dos fariseus, esta mulher fora pega em adultério. A lei, a justiça, manda que seja apedrejada. E tu, o que dizes? Imaginemos o que existia no íntimo daquela criatura naquele momento. Quais os pensamentos que apareceram para aquela mulher naquela ocasião? Ela não sabia quem era Jesus. Era apenas mais um rabino até galileu. Portanto, vindo de um lugar onde as pessoas eram vistas como ignorantes, como brutas. O que ela poderia esperar de um líder religioso que, seguindo a lei mosaica, deveria determinar que ela fosse apedrejada? O que ela, estando em Israel, sabendo qual era a concepção de justiça que aqueles que ali habitavam trazia, uma justiça marcadamente truculenta, violenta, vingativa, sobretudo machista. Emmanuel irá, inclusive, nos questionar onde estava o traidor. Onde o adúltero? Esquecido nessa passagem. Por que só a mulher é levada a julgamento? Que pensamentos visitaram aquela consciência naquele instante? Vergonha pelo que havia cometido? Medo da sentença que lhe seria conferida? Medo da morte que se aproximava? Quais expectativas estavam no coração daquela mulher naquele momento? Podemos imaginar até, ela não sabia de quem se tratava. Era apenas mais um religioso, mais um homem que iria desprezá-la, mais um homem que seria indiferente às suas dores, mais um homem que não enxergaria suas horas de testemunho, sua ignorância, sua vulnerabilidade. Era apenas mais um homem, ela imaginava. O silêncio é a resposta primeira de Jesus para aquela indagação. Alguns intérpretes propõem que Jesus escrevia na areia nesta hora os pecados de cada um daqueles homens que ali estavam. E como que a insistirem, a cobrarem-lhe uma resposta, Jesus levanta-se e diz-lhes: aquele dentre vós. Está aqui, ó, a lista de crimes cometidos por cada um de vós. Eu sei tudo que vocês fizeram no carnaval, nos carnavais passados. E eu estou dizendo a vocês, mesmo sabendo dos crimes que vocês cometeram, sabendo, portanto, que nenhum de vocês está autorizado a julgar essa mulher, porque muitos, como bem sabemos, haviam, de maneira hipócrita, cometido crimes muito mais graves. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mesmo sabendo dos crimes de vocês, eu não condeno vocês. É isso que Jesus está dizendo àqueles homens. Muitas vezes nós nos fixamos na figura da mulher. E há uma grande lição ali direcionada àqueles homens e, por extensão, através do eco dos séculos, alcançando a nós na atualidade. Jesus está dizendo àqueles homens: não é necessário que lancem pedras, nem contra os outros, nem também contra vós mesmos. Porque a justiça de Deus não opera através da condenação da violência. A justiça de Deus move-se de compaixão. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mestre, eles se foram.
pois vá também, eu não te condeno, mas de futuro não voltes a pecar. Percebamos a justiça. Jesus não ignora o erro, Jesus não esconde o pecado. Jesus não empurra para debaixo do tapete o equívoco daquela mulher. Vá, de futuro não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. Para que não te suceda algo pior. Tem a identificação do erro, mas tem amor como solução para o erro. Tem amorosidade através do perdão. Esse Deus que não sabe contar, na concepção de Rubem Alves, que não sabe o que é crédito nem débito, e aqui estamos, evidentemente, tomemos cuidado com as palavras. Deus é justo. Mas a contabilidade de Deus, esta ideia central que tentamos traduzir, a contabilidade de Deus não trabalha com vingança, com violência, com condenação. Imaginemos, portanto, um juiz com os caracteres desse paizinho amoroso que Jesus nos traz. Imaginemos alguém a nos julgar num tribunal interno com as características daquele paizinho misericordioso da parábola. E tenhamos a coragem de, tal como uma criança, rasgarmos os véus dos nossos corações. Revelarmos para esse Deus, Abba, os crimes que já cometemos. Quais atos, pensamentos, emoções não trazemos conosco de maneira solitária, que ninguém mais conhece, ninguém mais sabe, que não tivemos coragem nem confiança para entregar a nenhuma pessoa. Imaginemos os crimes dos quais nós nos recordamos que nós já fizemos. Imaginemos os crimes que nós trazemos de maneira solitária, como fardos pesados, como confissões não ditas, não feitas. E imaginemos-nos diante desse juiz, que nos olha de maneira complacente, que tem em seu coração vibrando a piedade na sua máxima expressão. E nos atrevamos a confessar a Ele, a esse Deus amoroso, a esse Paizinho amoroso. E fixando-nos na imagem do amor, apegando-nos à imagem do amor e da compaixão, imaginemos o que este nos falaria. Ah, Lucas, mas Deus não tem imagem de um juiz, não tem uma imagem humana. É um exercício de abstração. Não é? O que escutaríamos? O que ouviríamos? O que esse paizinho que não sabe contar crédito e débito nos diria acerca da necessidade de reparação, de educação das nossas almas? E a gente pode imaginar que provavelmente surgiria a imagem do ditador, agora como um promotor, nos acusando, dizendo que aquele juiz não poderia, de maneira nenhuma, ser leniente, ser negligente. Mas imaginemos o amor nesse personagem a nos julgar. Quais são os julgamentos patrocinados pelo amor? Que espaço que há para a vingança diante do amor? Onde haverão pedras? Onde haverá pedras? Quando no terreno sagrado da amorosidade, da compassividade,
Emmanuel chega a dizer-nos, espíritos muito imperfeitos que somos, reencarnados na Terra, a maioria de nós temos dívidas que, se Deus trabalhasse com essa lógica contabilista, seriam dívidas impagáveis. Temos ao longo da nossa jornada evolutiva cometido crimes abomináveis. Deus, no entanto, tal como aquele credor piedoso, nos abona esse passivo kármico, nos permitindo, por exemplo, servir com Jesus. Onde antes punição, condenação, violência, truculência, agora há amor. Agora a redenção patrocinada pelo serviço no bem. Há uma multidão de pecados encoberta pelo amor, dissera-nos Paulo. E muitas vezes nós perdemos de vista a grandiosidade e a profundidade dessa revelação. Não se trata de contabilidade. Mais uma vez, o Evangelho nos revelando que Deus, Ele anseia, Ele tem sede, Ele deseja ter-nos, tal como aquele paizinho, em seus abraços misericordiosos. Deus quer o nosso abraço. Deus espera o nosso encontro. E recordemos da imagem da parábola, o pai ele não fica numa postura passiva. Ele antecipa-se ao filho, ele vai ao encontro do filho, porque a providência divina ela movimenta-se ao nosso encontro, movida de compaixão, movida de piedade. Grande desafio para nós, em matéria de perdão, é mudarmos, à medida em que transitamos da concepção de um Deus ditador para um Deus amoroso, um Deus Pai, mudarmos a nossa ideia de justiça. Porque quando concebermos a justiça de maneira diversa dessa da vingança, da truculência, enfim, que aqui já bem ilustramos, fácil será entendermos o perdão como um caminho para a nossa autolibertação. Entendemos que mais nos aproximaremos da justiça divina quando perdoarmos do que quando buscarmos vingança. Estaremos sendo mais justos quando perdoarmos do que quando buscando vingança, porque através do perdão não estamos dando licença para que o outro erre. Nós estamos ficando em paz com a nossa própria dor. E ficando em paz com a nossa própria dor, nós nos permitimos seguir, avançar, não nos paralisarmos pelo erro que é apenas ou que pode ser apenas do outro. Isso nos desafia na justa medida em que nos convoca a nos descentralizarmos da importância que damos a nós mesmos. Paramahansa Yogananda, que é um pensador hindu, um sábio muito sensível ao Evangelho, muito embora de origem e tradição diversa da do cristianismo, ele conversa muito bem com o cristianismo e, parafraseando Jesus, certa feita, ele dissera-nos, uma das muitas maneiras de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é exatamente não exigirmos do outro que ele não faça, não exigirmos do outro que ele nos faça o que ele não quer ou o que ele não pode. Dito de outra maneira, é recebermos do outro o que ele tem para nos oferecer. Porque se ele não quer, eu não preciso exigir, ficar numa luta. E é assim que esse ditador interno muitas vezes se impõe no nosso íntimo. Onde nós passamos a acreditar inadmissível. Recordemos a imagem do reizinho que nós trouxemos há pouco. Nós nos comportamos como reis. Eu exijo que você age de maneira diferente comigo, eu não aceito ser tratado dessa forma. É inadmissível que você haja dessa forma comigo. Somos nós exigindo que o outro seja uma outra coisa. Seja uma coisa diversa daquela que ele quer ser
ou o que é a realidade da maioria absoluta das vezes, aquilo que ele pode ser, porque em verdade, muitos de nós estamos nos esforçando ao máximo para sermos a nossa melhor versão. Ainda assim, essa nossa versão melhor não é a versão mais justa. Essa versão erra, essa versão falha, fracassa, peca. Mas quando nós entendemos que o outro está fazendo o possível, eu posso sim discernir, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, tão afiada quanto uma espada de dois gumes. Ela rasga, ela separa joio do trigo, ela discerne, ela é capaz de discernir. Discernimento é fundamental quando pensamos em matéria de perdão. É preciso discernir, é preciso perceber que aquilo que eu recebi do outro não era o que eu merecia. Não era o que eu deveria receber. Pode parecer paradoxal, mas é exatamente isso. Eu não preciso acreditar que eu devo ser violentado, que está certo eu ser violentado, que eu mereço violência. Eu posso discernir e perceber isso, para que eu me permita receber algo diferente, porque senão eu posso me fixar nisso e acreditar que o ideal é que eu seja mesmo violentado, porque eu não tenho valor nenhum. Esse ditador interno que surge me dizendo que eu não tenho valor, não mereço ser amado, não mereço ser quisto, não mereço ser bem tratado, respeitado, e que, portanto, a violência é a única coisa que eu devo receber. Eu preciso de discernimento para separarmos isso. Mas percebermos que, muito embora tenha sido o possível para o outro, não é o que eu devo cultivar no meu íntimo. Violência, truculência, desrespeito. Preciso me cuidar, me cultivar, como nos dizem os Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, tal como um jardim, um campo, onde as ervas daninhas, onde tudo aquilo que é predador vai sendo retirado, para que haja espaço para o amor, para aquilo que é sublime, para o bem, para o belo e para o verdadeiro. Mas entendendo que o outro fez o possível, eu não o condeno. Eu não desejo que ele receba o mal como resposta para o que ele fez. Eu não retribuo, portanto, o que ele me fez na justa e mesma medida, numa lógica de talião, numa lei de ação e reação. Não a ação e reação que nos apresenta o Espiritismo, mas ação e reação newtoniana, em que há sempre uma força de mesma intensidade e sentido contrário. E aí percebamos, a ação e reação que o Espiritismo nos oferece, ela é diversa. Porque aqui, no enunciado de Newton, vejamos, a força ela tem direção oposta. Se uma força aponta para o mal, ela agora deve ter a mesma intensidade, só que para o bem. Quando o outro me faz o mal, eu devo retribuir, eu devo dar uma resposta na mesma intensidade, só que no bem. Com o bem, com amor. E não há resposta mais amorosa para quem nos magoou ou feriu que não seja essa, perdão. Porque quando eu me liberto para seguir a minha existência, eu automaticamente liberto o outro, para que ele se refaça. Pai, do alto da cruz, disse-nos o Mestre, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus, ao reconhecer a nossa ignorância, está em sintonia com Paramahansa Yogananda, dizendo-nos: eu aceito que façam o que fizeram comigo, porque não sabendo o que fazem, ignorantes que são, fizeram o possível. Não faço comigo o que fizeram comigo. Não me trato com violência porque me trataram com violência. Mas eu não retribuo violência com violência. Não retribuo o mal com o mal, porque a vingança não faz parte do vocabulário cristão. Porque a justiça com Jesus opera-se através do amor. Perdoa-nos, ou ensina-nos, ou perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que tanto nos ofendem, aqueles que nos têm ofendido. Nos ensina a orar assim, Jesus, dizendo-nos que o perdão ele deve fazer parte da nossa higiene diária.
da nossa busca diária. E esse perdão começa na relação que estabelecemos com nós mesmos. Há algo na alma humana que é profundamente paradoxal. E que por vezes essa voz do ditador, ela não nos permite percebermos isso. Onde há dor, há valor. Onde há dor, há amor. Isso é um mantra da ACT, da terapia da aceitação e compromisso. Onde há dor, há valor. Onde há dor, há amor. Muitas vezes uma pessoa depressiva é alguém que anseia profundamente viver plenamente. Uma pessoa que tem ansiedade social é alguém que tem um desejo profundo em seu íntimo de se conectar com o outro, de estar em conexão com pessoas. E a ansiedade social dói, a depressão dói, porque ali tem alguma coisa de importante. Porque o desejo por estar em conexão com o outro importa para aquela pessoa. Por isso que a ansiedade social maltrata. Assim também nós. Quando alguém nos magoa, dói, porque aquela pessoa era importante para a gente. Ou então porque aquilo que ela nos tirou, aquilo que ela feriu-nos, era importante para a gente, era valioso para a gente. Mas na nossa loucura, a gente desvia a atenção daquilo que é importante para o que é secundário. E a gente foca apenas na dor. Quando ela deveria ser uma espécie de carteiro a trazer-nos uma informação. Olha, isso aqui é um tesouro para você, cuide disso, busque isso, cultive isso. Mas a nossa mente nos aprisiona. O que a nossa mágoa nos comunica? O que a nossa raiva nos fala sobre o que é importante para a gente? Raiva tem que ver com necessidade não atendida. Quando eu tenho raiva do outro, qual é a minha necessidade que eu preciso cuidar? Porque daí eu não terceirizo mais o meu bem-estar, a minha plenitude ao outro. O outro ele não é razão do meu desconforto. Eu me responsabilizo pela minha própria vida, eu me responsabilizo pela forma como eu me sinto. Eu me responsabilizo pela minha felicidade, pela minha paz. E me responsabilizando por isso, eu cuido das minhas necessidades, sem dar poder ao outro de me retirar aquilo que é valioso para mim. Ah, mas ele assassinou o meu filho. Escutava de um paciente há um tempo. O marido pega a criança de alguns meses de idade, no final de semana vai ficar com a criança e com a madrasta, que era a amante desse marido, antes dele separar-se da mãe da criança. Lá pelas tantas à noite, a criança chorando, a madrasta irrita-se, pega a criança, joga contra a parede, mata a criança. O que você acha que fica no coração daquela mãe? Que emoção que faz sentido surgir no íntimo daquela mãe? Vejam se vocês concordam. Se ela fosse indiferente, se ela nada sentisse, não pareceria estranho? Ela fez uma depressão. Teve dor, teve muita dor. Mas olhando para essa dor, mergulhando nessa dor, ela pôde identificar que ela era proporcional. Que a raiva, o ódio, o rancor que surgia daquela outra figura era proporcional ao amor que ela sentia pelo filho. Só dói porque tem amor. E essa dor vem comunicar exatamente isso. Tem amor, importa, tem algo ali que é valioso. Quando a gente abre, a gente se permite verdadeiramente abrir as caixas das dores que nós trazemos em nossas almas,
a gente percebe que muitos dos tesouros, das grandes vitórias, das grandes conquistas no mundo, não são, nunca são, quase nunca são, sobre o que chega na nossa vida fora, sobre o que vem de fora. Para aquela mãe, o processo de perdão não foi olhar para aquela outra figura e dizer: vá em paz, eu gosto de você, eu te amo. Para aquela mãe, perdão foi ela poder voltar a seguir a sua vida, permitir-se vincular-se com outras pessoas, confiar em outras pessoas, amar outras pessoas. E algo singular acontece porque, percebendo o tamanho do amor que ela tinha pelo filho, para dar sequência na sua vida, esse amor precisava ser canalizado e vai ser canalizado para outras crianças. Muitas vezes nós acreditamos que a caridade que o Espiritismo nos propõe, a beneficência, o trabalho assistencial, ele é uma mera ritualística. E a gente não percebe o quão poderoso e o quão terapêutico é termos contextos de cuidado do outro. Porque todo aquele amor que antes agora estava adoecido, represado, o objeto de amor fora retirado, não estava mais visível, não estava mais palpado. A dor, ela asfixia na medida em que não tem para onde se dirigir esse amor. Ele fica ali perdido. Quando percebendo e reconciliando-se com o sagrado daquela criança morta de maneira violenta, quando se conectando àquilo que era de mais essencial na relação com o próprio filho, o cuidado, a amorosidade, ela permite encontrar outros lugares para que a honra da memória daquele filho, o amor daquele filho, pudesse ser vivido. Nós adoecemos sempre que o fluxo amoroso em nosso íntimo é paralisado. Nós nos curamos sempre que nos permitimos ter o amor por solução. E permitimos então que esse fluxo amoroso possa seguir, possa ser liberto. Mas para isso nós precisaremos muitas vezes soltar-nos. A importância que damos à nossa própria personalidade. Nos comportarmos como crianças. Apequenarmos-nos. E tal como a figura do publicano que, orando e batendo em seu próprio peito, de si para consigo dizia: Pai, tende piedade de mim, porque infinitamente pecador eu sou. Tende misericórdia de mim. Confiança que Deus é misericordioso. Esse Deus de estrelas, esse Deus de milhares e milhares e milhares de estrelas, que nos diz o salmista sabe o nome de cada uma delas. Na física moderna poderíamos pensar, esse Deus de milhares e milhares de universos, de infinitos universos, que conhece cada um desses universos. Esse Deus que sabe a quantidade exata de fios de cabelo que existe nesse auditório. É um Deus misericordioso. É um Deus de paz, de compassividade. Não é um Deus de vingança. É quando aprendermos a entregarmos-nos a esse Deus em seus braços amorosos, que mais fácil será, encontrando o perdão que Deus nos ensina, merecemos, oferecermos também perdão àqueles que cruzarem os nossos caminhos. Nos dizem os Espíritos, o nosso coração vai bater diferente diante de um inimigo e diante de um amigo. Aquela mãezinha, ela não vai ter o mesmo impulso de paixão por aquela que foi a assassina do seu filho, como ela tem com Jesus. Perdão não é sobre sentir paixão por aquele que nos fere.
é não retribuirmos o mal com o mal, é desejarmos o bem, é nos satisfazermos pelo bem que alcança o outro, mas, sobretudo, é encontrarmos um lugar para direcionarmos o nosso amor. Mágoa é amor represado. Ódio, raiva é amor precisando ser sentido por aquilo que importa para nós. E o nosso desejo nessa tarde, depois de ter ocupado a atenção dos amigos por tanto tempo, é de que Jesus, esse sol galileu, que soube perdoar-nos incontáveis vezes, e que de maneira indulgente perdoa-nos na atualidade, e que de maneira misericordiosa e compassiva nos perdoará amanhã e depois de amanhã e depois e depois e depois. Porque sabe que muitas vezes ainda erraremos. Mas Ele vê que em nosso íntimo existe potência amorosa a ser revelada no mundo. E mais que isso, o Cristo de Deus, em sua infinita misericórdia, é um fluxo permanente e constante do amor de Deus a chegar-se a nós. Que nós nos permitamos, então. Nosso convite da tarde de hoje não é para já de imediato perdoarmos o outro, porque isso é consequência, isso é sintoma, isso é consequência. Nosso convite da tarde de hoje é para nos permitirmos encontrarmos perdão em Deus, é nos permitirmos que Jesus nos ame como Ele deseja nos amar, é nos permitirmos nos entregar aos braços de Jesus, aos braços do Divino e ali confiar, não temer, não nos envergonharmos, nos entregarmos. E sentindo esse amor, verdadeiro amor, solucionarmos os muitos conflitos interiores que trazemos. Daí, o perdão vai ser uma consequência espontânea e natural. Não precisará ser forçado, menos ainda fingido. Talvez dia até chegue que esse perdão tão verdadeiro nos permita olhar para aquele que nos feriu e dizer, sinceramente, talvez não para ele, mas aqui no nosso íntimo, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Você me ajudou bastante a identificar quanto de amor existia aqui dentro e eu não conseguia perceber. Quanto aquilo era valioso para mim e eu não tinha consciência. Quão importante era aquilo para mim e você potencializou isso. Você me oportunizou uma condição, uma ocasião para eu perceber, para eu tomar consciência do tanto de amor que está aqui dentro. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. E aos amigos pela atenção gentil, misericordiosa, também a nossa gratidão, o nosso desejo que Jesus nos abençoe a todos e que esses braços misericordiosos possam nos abraçar hoje e sempre. Muita paz.